Olá, nesse vídeo apresentado por eu, Luiz, Vanessa e Eduarda, vamos falar sobre os grupos 17 e 18 da tabela periódica. Começarei com uma breve introdução ao grupo 17, composto por flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino. O nome halogênio significa formador de sais, pois esses elementos reagem facilmente com metais, formando compostos como o cloreto de sódio. Todos possuem 7 elétrons na camada de valência, características que explicam suas elevadas reatividades. Os halogênios apresentam configurações eletrônicas S2 e P5, o que lhes confere grande tendência a ganhar um elétron para completar o octeto. Por isso, são altamente eletronegativos e fortes agentes oxidantes. Dando continuidade, vamos falar dos haletos. Os haletos são compostos que possuem um halogênio, como flúor, cloro, bromo ou iodo, ligado a outro elemento. Como os halogênios têm 7 elétrons na camada de valência, falta apenas um elétron para completar o octeto. Por isso, eles têm uma grande tendência a ganhar esse elétron e normalmente aparecem com carga negativa igual a 1. Dependendo do elemento ao qual estão ligados, os haletos podem ser classificados em iônicos ou covalentes. Quando o halogênio reage com um metal, ocorre transferência de elétrons e são formados haletos iônicos, como o cloreto de sódio, famoso NaCl, que a gente conhece como sal de cozinha. Já quando o halogênio se liga a um ametal, ocorre compartilhamento de elétrons, formando haletos covalentes, como por exemplo o tetracloreto de carbono, CCl4. Esses compostos estão presentes em várias áreas do nosso cotidiano. Alguns são utilizados como solventes industriais, outros fazem parte de materiais plásticos, como o PVC, e muitos medicamentos também possuem halogênios em sua composição, o que pode melhorar sua estabilidade e sua ação no organismo. Falando agora dos haletos de hidrogênio, eles são formados pela união do hidrogênio com um halogênio, dando origem ao fluoreto de hidrogênio, HF, ao cloreto de hidrogênio, o HCl, ao brometo de hidrogênio, o HBr, e ao iodeto de hidrogênio, o HI. Quando estão no estado gasoso, estes compostos apresentam ligações covalentes. No entanto, quando entram em contato com a água, eles podem liberar íons H+, e formar soluções ácidas. É por isso que o HCl origina o ácido clorídrico, o HBr origina o ácido bromídrico e por aí vai. Uma curiosidade interessante é que a força desses ácidos aumenta na sequência HF, HCl, HBr e HI. Isso pode parecer estranho no começo, já que o flúor é o elemento baixo eletronegativo do grupo, mas a força de um ácido depende da facilidade com que ele libera o H+. Como a ligação entre hidrogênio e flúor é muito forte, o HF tem mais dificuldade para se dissociar. Já o HI possui uma ligação mais fraca e consegue liberar o H+ com mais facilidade, sendo o ácido mais forte da série. Seguindo adiante, temos os óxidos dos halogênios, que são compostos formados pela combinação entre um halogênio e um oxigênio. Como ambos são metais, esses compostos apresentam ligações covalentes. Muitos deles possuem forte caráter oxidante, ou seja, conseguem receber elétrons de outras substâncias com facilidade. Por isso, são bastante utilizados em processo de desinfecção, branqueamento e tratamento de água. Por outro lado, alguns desses compostos também são bastante estáveis e podem reagir de forma intensa. A partir desses óxidos, surgem os chamados oxiácidos. No caso do cloro, os principais exemplos são o ácido hipocloroso, o ácido cloroso, o ácido clórico e o ácido perclórico. Outra característica importante é a reatividade, que diminui de cima para baixo no grupo, seguindo a ordem flúor, cloro, bromo e iodo. E justamente por serem tão reativos, os halogênios quase nunca são encontrados livres na natureza, aparecendo principalmente na forma de sais minerais, como o cloreto de sódio presente na água do mar, e a fluorita, que é uma importante fonte de flúor. Enfim, ao observarmos todas essas características, fica mais fácil perceber que os halogênios e seus compostos têm uma enorme importância tanto para a indústria quanto para diversas aplicações no nosso cotidiano. Olá! Agora vamos falar sobre o grupo 18 da tabela periódica, conhecido como os gases nobres. Embora esse nome possa parecer apenas uma curiosidade, ele está ligado diretamente a uma característica química muito importante: a grande estabilidade desses elementos. Propriedades químicas. A principal característica dos gases nobres está na sua configuração eletrônica.
Eles possuem a camada de valência completa, geralmente representada por Ns2 e Np6, o que lhe confere sua grande estabilidade. Como já apresentam uma distribuição eletrônica energeticamente favorável, eles não tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons. Por esse motivo, na natureza são encontrados principalmente na forma monoatômica, ou seja, como átomos isolados. Ocorrência e abundância. Mas onde encontramos esses elementos? Aqui eu lhe respondo. No universo, o hélio, por exemplo, é o segundo elemento mais abundante, sendo produzido continuamente no interior das estrelas por processo de fusão nuclear. Na Terra, entretanto, a situação é diferente. Como é extremamente leve, o hélio consegue escapar da atmosfera terrestre com facilidade. Outro exemplo é o argônio. Está presente em grande quantidade no ar atmosférico, correspondendo cerca de 0,93% da sua composição na atmosfera, tornando-se o gás nobre mais abundante ao nosso redor. Agora vamos para a obtenção e as suas aplicações. A obtenção da maioria dos gases nobres ocorre por meio da destilação fracionada do ar líquido. Nesse processo, o ar é resfriado até se tornar líquido. Em seguida, seus componentes são separados de acordo com seus diferentes pontos de ebulição. Esses gases possuem diversas aplicações tecnológicas. O hélio é utilizado no resfriamento de equipamentos de ressonância magnética. O argônio é empregado em processo de soldagem para evitar reações indesejadas com o oxigênio, e o neônio é amplamente conhecido por sua utilização em sistemas de iluminação. Agora, vamos ver a química do xenônio. Em 1962, o químico Neil Bartlett demonstrou que o xenônio poderia formar compostos químicos, derrubando a ideia de que todos os gases nobres eram totalmente inertes. Isso ocorre porque seus elétrons mais externos estão relativamente afastados do núcleo, facilitando sua interação com elementos altamente eletronegativos. Bom, e foi isso a nossa apresentação. Muito obrigada por você que assistiu. Até mais!